Combinações que não funcionam para diabéticos praticar no horário do almoço. No vídeo dessa semana eu vou te fornecer 5 dicas de combinações que você que possui diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes precisa começar a abandonar a partir de agora para principalmente encontrar uma boa glicemia pós-prandial, ou seja, a glicemia que você mede 2 horas após realizar a sua refeição do almoço, e também para você que precisa reduzir a sua hemoglobina glicada para poder evitar o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Então o vídeo dessa semana está super completo, por isso assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. A combinação de número 1 que o pré-diabético e o diabético precisa começar a abandonar a partir de agora é a combinação entre o consumo do arroz branco e da batata frita. São 2 fontes de carboidratos que o diabético não deve combinar em uma refeição como o almoço. A gente precisa entender alguns pontos antes para podermos falar de forma mais aprofundada a respeito das combinações. Consumir mais de uma fonte de carboidrato em uma refeição vai favorecer para que a sua glicose aumente. E quanto mais alta a sua glicose fica, principalmente após as refeições em que você persiste em incluir mais de uma fonte de carboidrato, a sua glicose tende a permanecer alta, o que vai causar o aumento da sua hemoglobina glicada. Então, para você entender melhor sobre a circunstância das combinações que você precisa começar a abandonar a partir de agora, é que você não deve misturar fontes de carboidratos, principalmente no almoço, pois dessa forma você vai estar contribuindo para manter a sua glicose alta na parte da tarde, na parte da noite, e assim vai dificultando cada vez mais o controle do seu diagnóstico de diabetes. E a combinação entre o arroz branco e a batata frita é uma combinação clássica que não traz benefício nenhum para quem tem diabetes. Mas Edu, pode ser a batata cozida, a batata assada? Também não é interessante, pois você vai estar consumindo mais de uma fonte de carboidrato na sua refeição. E nós bem sabemos, para quem precisa diminuir a glicose, diminuir a hemoglobina glicada, precisa restringir o consumo de carboidratos. E não vai ser adicionando 2 fontes de carboidratos que você vai facilitar para que ocorra essa diminuição da sua glicose. Então, a combinação entre arroz e batata não é interessante para quem tem diabetes e muito provavelmente para você que ainda persiste em consumir, está contribuindo, está dificultando para que você não consiga alcançar o seu objetivo de reduzir a sua glicada, a sua glicemia e, consequentemente, diminuir a dosagem dos seus medicamentos, pois a gente observa muito. Glicose sempre alta vai necessitar com que você tenha um medicamento para utilizar logo após essa refeição, que a gente observa muito, que no caso é o medicamento Glifage, que é o cloridrato de metformina. Então você almoça o seu arroz com a sua batata frita, um bife, adiciona feijão, e essa combinação não vai ficando nada atraente para quem tem diabetes. Isso vai causando a necessidade em ter que prescrever o Glifage, em ter que prescrever outros medicamentos para poder diminuir essa glicemia. Mas você pode começar diminuindo a sua glicemia através da retirada do excesso de carboidrato que você está incluindo no seu almoço, que eu vou explicar ao longo desse vídeo, combinações que não são interessantes para quem tem diabetes. Então a combinação de número 1 é essa: arroz branco com batata frita. Não é uma indicação, não é uma combinação interessante, sem contar que a batata frita ela ainda passa pelo processo de fritura e esse processo vai adicionar ainda mais calorias para a sua refeição e pode também prejudicar, pode favorecer o ganho de peso e é algo que acaba contribuindo diretamente para o descontrole da glicose. Então essa combinação de número 1 comece a evitar a partir de agora.
A combinação de número 2 é a macarronada com arroz branco. Outra combinação que a gente observa muito nos pratos das pessoas nos dias atuais, principalmente para as pessoas que comem fora. Então, quando vai ao self-service, acaba colocando o arroz branco, acaba colocando muitas vezes a macarronada, outras vezes adiciona a batata frita que eu acabei de mencionar, adiciona o feijão, adiciona apenas um pequeno pedaço de carne, não adiciona legumes, não adiciona verduras, não adiciona folhas verdes, e isso vai contribuir também diretamente para que ocorra o aumento da sua glicemia. Fonte de carboidrato que vem da macarronada, que tem a farinha de trigo, que tem também o arroz, que possui o amido, vai causar o aumento da sua glicemia. Então, se você acaba compondo o seu prato, arroz mais macarrão, essa combinação você precisa começar a evitar a partir de agora, pois são duas fontes de carboidratos que têm um alto índice glicêmico que vai causar o pico da sua glicose logo após você realizar a refeição. Então a recomendação ao longo dessas combinações é que você evite fazer essas combinações e caso for comer alguma das fontes de carboidratos que eu vou citar ao longo desse vídeo, que você priorize opções que são assadas ou cozidas e que você diminua a quantidade de consumo dos alimentos. Caso você queira saber sobre as quantidades que você pode consumir em relação à quantidade de arroz, a quantidade de macarrão, a quantidade de batata, aqui na playlist do canal Edu Diabetes, eu tenho todos os alimentos que eu estou citando aqui para que você possa entender a respeito sobre como utilizar, se pode ou não, e dessa forma adicionar as quantidades que não vão trazer malefício para a sua saúde. É claro que nós estamos falando de fontes de carboidrato e você bem sabe, carboidrato pode trazer dificuldade para poder controlar a sua glicose. O ideal, o ambiente mais interessante é que você não consuma essas fontes de carboidrato, que você priorize adicionar proteínas, adicionar boas fontes de gordura, adicionar também legumes, verduras, folhas verdes e deixar de lado o carboidrato. Mas a gente sabe, na grande maioria dos lares brasileiros, a base nutricional que é a mais importante é a base de carboidrato, que é o arroz, que é o macarrão, que é a batata. Então a gente precisa remodelar o entendimento a respeito de como você pode montar um prato que vai favorecer o controle melhor da sua glicose, ou seja, diminuindo as possibilidades de você combinar duas fontes de carboidrato, como já mencionei, arroz mais batata ou arroz mais macarrão, e assim escolher de uma maneira mais estratégica, mais inteligente, que vai causar menor impacto na sua glicemia e assim vai favorecer com que você mantenha uma boa hemoglobina glicada. Então, o principal objetivo desse vídeo é mostrar a vocês os caminhos que você precisa começar a deixar de lado e assim aprender a montar os seus pratos de uma maneira mais inteligente e que vai favorecer o bom controle da sua glicose. E a combinação de número 3, que o pré-diabético e o diabético tipo 2 precisa evitar, é o arroz com farofa. A gente bem observa muito que as pessoas acabam adicionando sempre uma farofinha junto daquele arroz branco, junto do feijão, acaba adicionando também um pouquinho de batata, um pouquinho de aipim, que é a macaxeira, que é a mandioca. Já aproveita, comenta aqui embaixo como que você conhece aí na sua região a mandioca, ou o aipim, ou a macaxeira. Também é uma fonte de carboidrato que você não deve combinar, principalmente com arroz branco, principalmente com uma macarronada, principalmente com uma farofa, pois são fontes de carboidrato que vão causar aumento da sua glicemia.
Então, a combinação de número 3 basicamente é você adicionar o arroz com a farofa, ou o arroz com o aipim frito, ou o arroz com a macaxeira, ou o arroz com a mandioca. São combinações que não devem ser feitas, que você precisa começar a abandonar a partir de agora. Em relação à farofa, nós até temos opções de farofas que você pode adicionar sem maiores problemas, como, por exemplo, a farofa à base de farinha de amêndoas, onde basicamente não tem adição de nenhuma farinha que contém maiores quantidades de carboidrato. Mas as farofas que nós observamos mais no nosso dia a dia, que é a farofa à base de farinha de milho, farinha de mandioca, deve ser evitada para que você possa ter um melhor controle da sua glicose e, consequentemente, alcançar mais saúde e, assim, aos poucos, você ir alcançando um tratamento mais inteligente, mais interessante, que não vai te trazer o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. É importante que você tenha essa consciência, pois, infelizmente, o que a gente observa muito é que as pessoas acabam sempre buscando pelo prazer momentâneo de querer comer aquele arroz com aquela farofa, com aquela batata frita, com aquele macarrão. A glicose vai a 200, 300, o peso aumenta, para de fazer a prática de alguma atividade física, a glicose só fica alta, a glicada sempre alta e, infelizmente, isso é um prato cheio para o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Então comece a priorizar a sua vida, a sua saúde a partir de agora, através das combinações mais inteligentes e deixar aos poucos essas combinações que não são nada interessantes para quem tem diabetes, tá certo? Já a combinação de número 4 é a combinação entre lasanha e arroz branco. Se você observou, todas essas 4 combinações envolvem o arroz, pois geralmente o arroz está presente em todos os lares brasileiros, principalmente de quem tem diabetes. Então, eu busquei adicionar como fonte principal o arroz branco para você entender sobre quais combinações você pode estar fazendo aí na sua casa e que estão causando o aumento da sua glicemia. E a combinação do arroz com essas outras fontes de carboidrato, muito provavelmente está acontecendo aí dentro da sua casa e provavelmente estão causando aumento da sua glicemia. É claro que se você fizer uma mistura dessas combinações, por exemplo, lasanha com macarrão, ou lasanha com batata frita, ou lasanha com farofa e assim por diante, também são combinações que não valem a pena você realizar aí no seu dia a dia, pois vai causar o aumento da sua glicemia e isso eu tenho certeza que você não quer. Então, a combinação de número 4 é basicamente o consumo de arroz com lasanha, que acontece muito, principalmente nos dias de domingo. Então, se você está com esse hábito de todo domingo comer a sua lasanha, adicionar o arroz, adicionar aquela batata frita, e isso infelizmente está causando principalmente o aumento da sua glicemia, o que acaba dificultando o controle da sua glicose, causando o aumento de peso, que pode estar causando o aumento da resistência à insulina, e isso dificulta diretamente o tratamento do seu diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 ou também diabetes tipo 1. Então essa é uma combinação que você também precisa deixar de lado, mesmo que você coma somente aos domingos, pois isso contribui diretamente para o descontrole do seu tratamento. Então tenha essa consciência, nós temos opções de lasanhas low carb, que tem menores quantidades de carboidrato, que em vez de utilizar a massa à base de farinha de trigo, você pode adicionar, por exemplo, berinjela, que também fica uma opção bem interessante, bem saborosa, com muito menos carboidrato e que pode ser uma opção para você adicionar, por exemplo, no almoço de domingo, adicionar um pouquinho de arroz branco, mas não adicionar uma lasanha tradicional e muito menos adicionar outra opção como batata frita, como macarronada comum. Então, você precisa começar a entender que o diabético tem sim opções que podem substituir essas opções
tradicionais que causam aumento da sua glicemia e estão dificultando o seu tratamento. Eu quero que você já aproveita para poder comentar aqui embaixo se você quer que eu grave também opções para poder substituir as refeições tradicionais, as combinações tradicionais entre duas fontes de carboidrato que acabam dificultando o controle da glicose. Então, comenta aqui que dessa maneira eu possa vir a gravar um vídeo para vocês sobre os caminhos que você precisa trilhar para poder ter uma alimentação variada, inteligente e que não aumente a sua glicemia, tá ok? E a combinação de número 5 que eu observo com muita frequência também é a combinação entre o arroz, o feijão e a farinha de mandioca. Então, essa combinação principal é entre o feijão e a farinha de mandioca. O feijão é sim uma fonte de carboidrato, porém possui maiores quantidades de fibras, menores quantidades de carboidrato, porém se você adicionar uma farinha de mandioca junto desse feijão, acaba sendo uma combinação não tão interessante para quem tem diabetes. Então você precisa entender de uma vez por todas. Você até pode consumir um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, mas precisa deixar de lado as farinhas, principalmente a farinha de mandioca, que geralmente as pessoas adicionam no feijão, pois vai causar o aumento da sua glicemia, ela possui um índice glicêmico mais elevado e é uma combinação que não é nada interessante. Aqui no canal eu já gravei vídeos falando a respeito de como você pode incluir o arroz, incluir o feijão de forma interessante, de forma inteligente, que não causa tanto assim o descontrole da glicose. Mas o principal precisa evitar consumir em excesso tanto o arroz quanto o feijão. E se você ainda adiciona a farinha de mandioca para poder compor essa refeição, infelizmente você está fazendo errado. É uma combinação que não é interessante para quem tem diabetes, tá certo? E essas foram as 5 combinações de pratos que geralmente as pessoas fazem no almoço e que acabam dificultando o controle da glicose e, consequentemente, causam aumento da hemoglobina glicada, causa o aparecimento de complicações e isso eu tenho certeza que você não quer. Então você precisa começar a colocar em prática essas dicas de combinações que você precisa começar a evitar a partir de agora, tá certo? Sem contar que você, a partir do momento que aprende a se alimentar melhor, de forma inteligente, de forma saudável, você colhe excelentes benefícios para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua autoestima e assim você tende a ter uma vida mais equilibrada. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de pegar esse vídeo, compartilhar com seu amigo, que às vezes possa estar fazendo combinações que estão causando o aumento da glicemia, que estão dificultando o tratamento do diagnóstico de diabetes e assim facilitando com que ocorra o aparecimento de complicações. E isso eu tenho certeza que você não quer, nem para você e nem para o seu amigo. Por isso que é super importante que você compartilhe os vídeos aqui do canal, pois assim o YouTube passa a entender que é um conteúdo de qualidade, de relevância e que traz benefícios para as pessoas de uma maneira geral e assim é o grande objetivo aqui do canal Edu Diabetes, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando os vídeos do canal Edu Diabetes e assim sempre buscar ter cada vez mais conhecimentos para dessa forma melhorar o tratamento do seu diagnóstico de diabetes e alcançar cada vez mais saúde, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.